Boa noite. Tá me ouvindo bem, Vida? Graças a paz, Michel. Prazer tê-lo aqui de novo. Espero que esteja bem aí na sua cidade. Que Deus abençoe sua vida. Agradeço por estar sempre nos ajudando na divulgação do canal Amor do Calvário. Tenho certeza que Deus vai te recompensar pela perseverança, pela ajuda de sempre nessa grande batalha que é levar o amor de Deus, levar a palavra de Deus para o coração das pessoas, né? Nessa noite nós vamos estudar um tema muito legal, um tema que é bem propício, né? Principalmente para a gente que é cristão e crê na volta de Jesus, crê que Jesus está voltando, né? Isso é uma grande verdade, a gente tem essa certeza no coração. Jesus está voltando, Maranata. Nós devemos estar todos os dias nos preparando como cristãos para encontrar com o nosso Senhor, com o nosso Rei, e tudo é para Ele e nada é para nós. Então, sempre que a gente encontra irmãos que se preocupam, né, em nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor, nos divulgar esse canal, a gente fica muito feliz. Aí, a assídua integrante das lives aqui, paz do Senhor, Michele. Deus abençoe sua vida, sua família. E eu tenho certeza que aqui tem se tornado um exército, né? Irmãos que têm e irmãs que têm nos ajudado, né? Nesse árduo trabalho de levar a palavra de Deus como ela é, né? E se vocês tiverem alguma opinião, alguma indicação, alguma coisa que possa nos ajudar a melhorar o canal, a gente nos coloca à disposição. Você pode mandar no direct, você pode entrar em contato conosco, que sempre a gente vai estar respondendo o mais rápido possível, dando a atenção que é devida a cada um daqueles que tem nos ajudado, né, nesse trabalho tão árduo, né? Quero avisar os irmãos que amanhã a gente vai ter uma live muito importante. Eu já quero começar falando disso. Agora há pouco eu acabei de acertar o horário da live, né? Amanhã a gente vai falar sobre a igreja perseguida, né? Amanhã a gente vai entrar num tema muito sério que é pouco falado nas igrejas hoje. Quase não se fala sobre os cristãos perseguidos no mundo. Por exemplo, você sabia que na Coreia do Norte você não pode ter uma Bíblia, ter posse da sua Bíblia? Você sabia que se você morasse na Nigéria, por exemplo, o Boko Haram, ele iria querer de você o seu filho por conta de você ser cristão? Então, tudo isso daí é uma questão que você precisa estar a par e precisa estar entendendo, né? Sobre o cristianismo e sobre os cristãos perseguidos no mundo, né? Então, nessa noite, a gente primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade. Obrigado, pastor Mauro, mais uma vez por estar conosco. Opa, Paz do Senhor. Espero que paz do estejam todos Senhor. bem aí em Colina, né? Espero que Amém. seja tudo bem aí. Tudo bem, Então, graças a pastor Deus. Mauro, amém. Eu estou só dando uma introdução sobre a questão da igreja perseguida, né? Que é um tema que também, assim como o tema de estudo é pouco falado, eu creio também que a questão da igreja perseguida é pouco falado nas igrejas hoje, né? Porque isso não dá muito ibope, não, né, pastor Mauro? Isso não Com leva as certeza. pessoas para os cultos, não. Falar de obra missionária, de sofrimento, de pagar preço pelo evangelho, todo mundo não quer saber, né? As pessoas querem correr atrás da bênção, correr atrás do milagre, né? Correr atrás de coisas que, na verdade, a Bíblia nos salienta que nós não devemos correr atrás, né? Eles que têm que vir atrás da gente, né? Os sinais acompanham aqueles que creem. Então, a gente não precisa ficar correndo atrás dessas coisas, né? Eu sei de pessoas que pagam para profeta profetizar, entregar mensagem para eles com a Bíblia na mão, e a gente fica muito triste. Então, aqui no canal a gente tem trabalhado principalmente com essa parte de estudo, que é uma parte que requer muito trabalho, e louvo a Deus pela vida do pastor Mauro, que sempre tem nos ajudado, tem nos feito aprender um pouco mais sobre isso. E amanhã a gente vai ter essa live sobre a igreja perseguida também, que eu creio que é um tema
de suma importância para a igreja atual, né? Que tanto tem se perdido atrás de heresias, de coisas que a gente deixa a gente muito triste, né? Mas, enfim, cada um vai prestar conta daquilo que recebe, né? E a gente só tem que estar atento para aquilo que a palavra de Deus nos fala. Suas considerações iniciais aí, pastor Mauro, para a gente logo estar começando a live, né? Graça e paz a todos os irmãos aí, todos, Leandro, Vanessa, todos que estão já entrando aí na live. Oportunidade, né, da gente poder falar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Para nós é privilégio poder abordar assuntos aqui de relevância, né, para o reino de Deus e assuntos, sobretudo, que são pouco abordados, né? Assuntos que vêm trazer, vem abrir um leque, né, de vertentes e de outros assuntos que estão atrelados a isso. Então, para nós é uma oportunidade, porque a Bíblia, ela está interligada, Leandro. A Bíblia, ela é um livro que está interligado. Na medida que você vai abordando assuntos, ela vai abrindo outras possibilidades, outros horizontes, né? Claro, com certeza. Pastor Mauro, eu queria, de antemão, da gente já entrar na live, a gente vai orar. Graça e paz, Alessandro, seja bem-vindo a mais uma live do canal Amor do Calvário. A gente vai orar para dar início e eu queria, de antemão, já fazer uma pergunta para o senhor. Primeiro a gente vai orar e depois eu faço a pergunta. Creio que é mais solícito, né? Melhor para que o senhor possa abranger toda a direção dessa live. Vamos orar, querido Deus, nós queremos louvar o teu santo nome, agradecer a ti pela oportunidade de fazermos essa live, de ouvirmos a tua palavra, que a tua palavra ache guarida no nosso coração. Abençoa o pastor Mauro, que vai nos ensinar nessa noite, e que o teu Espírito Santo nos convença todos os dias, Pai. Que essa live seja bênção para a vida de cada um daqueles que a estão acompanhando. Prepare, Senhor, para que o nosso coração seja inundado com a tua palavra e com o conhecimento que vem de ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Sandra. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo à live do canal Amor do Calvário. Pastor Mauro, antes de entrar nesse assunto, que é um assunto muito sério, eu acho que tem a ver com isso também, eu queria que o senhor desse um panorama de como o senhor tem visto esses últimos dias com relação à vinda de Jesus. O que isso pode nos alertar sobre isso, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja? A volta de Jesus, Leandro, ela é iminente, né? A volta de Jesus, ela pode acontecer a qualquer momento. Não é por acaso que a Bíblia, ele mesmo disse que viria como ladrão. Isso conota uma ideia, traz um conceito de elemento surpresa. E a qualquer momento ele pode sim voltar e nós temos que estar preparados. Essa pandemia aí, ela é um sinal, é um prenúncio muito forte que as dores de parto do capítulo 24 lá de Mateus, né? Daquela mulher que Jesus faz a alusão a uma mulher que está com dores de parto, na medida que essas contrações vão ficando mais próximas uma da outra e vão ficando mais intensas, significa que a mulher está próxima de dar à luz, né? Então, a volta de Jesus é iminente. Eu vou citar aqui Hebreus 10, 37, quando diz, porque ainda um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Essa palavra poucochinho, ela é menos que pouca, né? Menos que pouco. Significa que nós estamos muito próximos. Talvez poderão vir outras quarentenas e talvez, não sei se as pessoas têm conhecimento, mas aqueles 40 dias que Jesus ficou aqui depois que ele ressuscitou, antes de ascender ao céu, isso daí é um tipo de uma dessas quarentenas. Isso pode nos trazer uma ideia que talvez no meio de uma dessas quarentenas ou após uma dessas quarentenas Jesus possa voltar. Amém. Graça e paz, Fernando. Saudade de você, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Cida, um abraço para você, para o Antônio em Bebedouro, para o Ricardo, família que a gente tanto ama. Deus abençoe, graça e paz para vocês. Pastor Mauro, vamos dar início então a esse tema que é tão importante, que é a ascensão de Jesus.
né? E eu quero que, de antemão, o senhor explique um pouco para nós o que é teologia sistemática, porque muito se ouve falar sobre isso e a gente vai entrar num tema que é necessário saber um pouco sobre teologia sistemática, né? Esse tema que nós vamos abordar aqui, ele está inserido dentro do bojo da teologia sistemática e da escatologia bíblica. A teologia sistemática é uma matéria muito importante na teologia, porque ela faz o papel de agrupar os assuntos. Por exemplo, se eu quero estudar sobre anjos, angelologia, doutrina dos anjos, esse assunto está espalhado por toda a Bíblia, ele não está agrupado. Então, a teologia sistemática, ela vem e ela vai sistematizar, agrupar esses assuntos. Se eu quero estudar sobre a basileiologia, que quase nem é falada, que é a doutrina do reino de Deus. A palavra basileia é a palavra reino, né, do grego. Então, também está espalhado por toda a Bíblia. A teologia sistemática, ela vem e agrupa esses assuntos para que a Bíblia, é como um quebra-cabeça, você vai montando as peças ali para que possa formar o conceito, né? É muito importante. Amém. A teologia sistemática. Pastor, esse tema de hoje, a ascensão de Jesus, ele entra também na matéria de cristologia, que é o assunto os assuntos que é relacionados a Cristo, na doutrina sistemática, na teologia sistemática, desculpa. Dentro da teologia sistemática 1, que a gente chama assim por divisões, né? Teologia sistemática 1, Deus. Teologia sistemática 2, por exemplo, Cristo. Teologia sistemática 3, doutrina do Espírito Santo. Pode até ser colocado, porque é algo que está relacionado com a atuação do papel do próprio Cristo. Entretanto, ela é mais dentro mesmo da teologia sistemática e da escatologia bíblica. Certo, pastor. E por onde nós vamos começar nessa live de hoje? Porque esse tema aí eu vou falar para o senhor. Eu já vi estudo bom que o senhor dá, mas esse aí foi o top dos tops, que nem dizem por aí. Por onde a gente começa esse estudo de hoje? Eu vou ler um texto aqui, Leandro, que às vezes ele é lido, né? É até cantado. Eu já vi pessoas cantando hinos que falam desse salmo, mas ele não é explicado. Então eu vou ler o Salmo 24, vou ler só 4 versos a partir do 7. Ele só tem 10 versos, mas eu vou ler só até porque esse salmo, justamente, ele traz uma referência do domínio universal de Deus, né? Ele é um salmo de Davi, e exatamente sobre a questão do Rei da Glória. Então, quem é esse Rei da Glória que vai governar e vai ter um domínio universal, que vai cumprir aquela profecia de Daniel capítulo 2, daquela pedra que encheu toda a terra, né? Aquela rocha que encheu toda a terra, sem auxílio de mãos. Então, vamos ler. Salmo 24, verso 7. Eu vou usar aqui a versão revista e atualizada, diz assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Na verdade, aqui é portas antigas no texto original, né? E deixe entrar o Rei da Glória, ou entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas antigas. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Entendi. Maravilha. Pastor, para começar aqui, o que significa esse texto e o que são esses portais eternos ou essas portas antigas? Então, essas portas antigas, eu vou explicar uma coisa aqui muito interessante. A Bíblia, ela está usando uma metáfora para falar portas, é uma metáfora. Existem 3 tipos de portas que são usadas metáforas na Bíblia. Nós somos portas. O ser humano, a pessoa, o crente, não é o ser humano. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, eu e você somos porta. Ok? Certo. Um outro tipo de porta é o próprio Jesus. Ele falou assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem.
O terceiro tipo de porta que está citando aqui no Salmo 24, que na verdade são portais, portas antigas, na verdade são anjos. Você pode ver que porta não tem cabeça, mas esse aqui tem. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Essas portas são aqueles querubins que foram colocados lá no Éden, quando por ocasião da queda do homem. Na Bíblia diz que depois Deus ele fecha o jardim, que o jardim é uma coisa, o Éden é outra, né? Muita gente não explica isso daí. Uma coisa é o Éden. Deus plantou um jardim no Éden, não do Éden. Então Deus coloca ao norte querubins com espadas desembainhadas. Essa espada vai perseguir Jesus por todo o ministério dele, toda a trajetória, depois ela vai transpassar a alma dele. Isso é falado pelo salmista. Uma coisa muito importante, Leandro, que as pessoas precisam compreender, é que muita coisa que foi omitido pelos evangelistas na narrativa do Calvário, da trajetória de Jesus, da morte, é revelado nos Salmos. Nesse Salmo 24, no Salmo 18, no Salmo 69, no Salmo 22 e outros salmos. Então, aqui, nesse caso, muita coisa que nós não encontramos lá nos evangelhos, quando a gente vai fazer um estudo mais sistemático, aí entra a teologia sistemática, você vai perceber que elas estão reveladas nos salmos. Então, as portas que estão sendo faladas aqui são os anjos, aqueles querubins que ficavam lá no Éden. Eles são uma espécie de guardiões das entradas celestiais. Certo, pastor. O Alessandro está falando para o senhor repetir de novo os versículos. Eu só vou colocar aqui em pauta algumas coisas. Por exemplo, o que o pastor Mauro está querendo dizer é que para a gente, para sistematizar todo o estudo, você precisa não só ficar preso nos evangelhos, né? Porque tem muita coisa que aconteceu, né, que está lá no Salmo. Por exemplo, o Salmo 22, no versículo 1, diz: Deus, meu, por que me desamparaste? Que é a mesma coisa que Jesus falou lá em Mateus 27, 46. Não é isso, pastor? Não é essa a realidade que o senhor está querendo trazer? Essa profecia vaticinada no Salmo 22, ela é ratificada, ela cumpre-se naquele momento lá no Calvário. Naquele momento, Leandro, que Jesus estava no Calvário, muita gente não explica isso daí, houve uma convenção, vou usar aqui um termo bem simplista, uma convenção das hostes de Satanás para tentar pegar a alma de Jesus. Nesse momento, quando a gente vai ler o Salmo 48, a gente percebe que no Salmo 48, a gente vai perceber que Deus, a Bíblia diz, o salmista diz que ele toma as asas de um querubim e ele vem, essas asas, é o momento que Deus vem para socorrer Jesus. Quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparastes? Quando você lê o Salmo 69, o Salmo 22, ele vai dizer o seguinte: fortes touros de Bazã me cercaram. São demônios. Touros de Bazã é uma metáfora de demônios, porque Bazã era um lugar onde tinha touros e vacas muito fortes, muito grandes, né? Então é utilizada essa metáfora para poder ilustrar demônios. E o Salmo 16, ele vai dizer assim: livra a minha alma da sepultura, do abismo, e a minha predileta do cão. Quer dizer, então houve todo um trabalhar no mundo espiritual de Deus para resgatar a alma de Jesus no momento do Calvário. Meu Deus, isso é muito forte, isso é real. Então, no caso, esse texto, quando fala aqui no Salmo 24, pastor Mauro, está se referindo a essas portas aqui, está se referindo aos anjos, então. São aqueles anjos antigos, aqueles querubins. Porque olha como que acontece, Leandro. Quando Jesus vem e ele se torna homem, o diabo nunca teve certeza absoluta que ele era o Filho de Deus. Porque quando Lúcifer ainda estava lá no Éden celestial, ele não via Jesus, porque Jesus estava dentro do Pai. Né? Quando a Bíblia diz assim, que ele diz assim, tudo em todos, isso aí é muito profundo, é escatológico, tudo em todos será um tempo no milênio em que o Pai estará dentro do Filho, ocupando o corpo do Filho. E a igreja é inserida nesse contexto. Né?
Lá na eternidade, no início de tudo, o Filho habitava no Pai. Ok? Uhum. Então, Satanás nunca, o Lúcifer nunca teve a oportunidade de vê-lo, propriamente dito. Então, ele tinha dúvidas. E ele dizia assim: se és o filho de Deus, se és o filho de Deus, dá ordem aos anjos, faz essas pedras se tornarem pão. Era um teste que ele fazia. Ok? Então, o processo do momento em que Jesus morre, que, na verdade, quando o diabo mata Jesus, porque o diabo, ele tinha um certo poder da morte, não pleno, né? Ele só podia matar alguém que Deus permitia. Isso é revelado em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. A Bíblia diz: a saber, aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Então, o diabo era uma espécie de cobrador da dívida. O homem, pecados são dívida que nós contraímos diante de Deus. As dívidas vão se acumulando. Então, a dívida era com Deus, mas quem tinha a promissória era o diabo. No momento em que Jesus morre, que ele mata o inocente, o justo, ele cai numa armadilha. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo. Só que ele não tinha salário para dar para Jesus, porque ele nunca pecou. Ok? Então, veja bem, quando Jesus, aqui eu estou falando em síntese, quando Jesus ele morre e ressuscita, você vê que quando as mulheres veem ele no túmulo, ele fala assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Vai e avisa os meus discípulos e também a Pedro que eu subo para meu Pai. Ele ficou indo e voltando várias vezes, Leandro, para lá. Ele ficou indo lá e voltando. Até depois do modo definitivo, ele fica 40 dias aqui, depois ele sobe definitivamente para a sua ascensão. Lá em Atos capítulo 1. Quando ele sobe, você quer complementar alguma coisa? Não, pode terminar, que aí eu vou fazer as perguntas. Está chegando pergunta aqui já, pastor. Quando ele sobe, que ele vai subindo, quando ele ficou indo e voltando algumas vezes, ok? Mas quando ele vai para entrar, logo que ele fala para aquela mulher: não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai, avisa os meus discípulos e avisa também a Pedro, está lá em João, né? Aí ele diz assim, quando ele sobe e ele chega diante dos querubins para entrar com o sangue, porque o sumo sacerdote, ele entrava no tabernáculo uma vez por ano, no dia da expiação, no Yom Kippur, não sem sangue, diz o escritor aos Hebreus. Então, quando ele vai chegando para entrar lá, ele vai levando o sangue dele para poder depositar no santuário celestial, que é o próprio céu, a sala do trono, né? Que nós temos 3 céus, a Bíblia fala de 3 céus. Isso forma um tabernáculo. Átrio, 3 céus, aqui a troposfera, essa atmosfera onde nós vivemos, o espaço depois, entre esse espaço e o terceiro céu, no segundo céu ali tem um lugar, Leandro, que a Bíblia chama de Vale da Sombra da Morte. Davi fala no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte. Nesse lugar, existem batalhas espirituais tremendas entre os anjos, porque os anjos, para cumprir a ordem de Deus, eles têm que passar por esse lugar e vir aqui. E esse lugar é o trono de Satanás, é onde ele habita. Ok? Meu Deus. Então, Jesus, quando ele vai chegando lá para entrar no santuário celestial, então aqui, ó, esse primeiro céu aqui, a atmosfera que nós vivemos, troposfera, é o átrio. O segundo céu, espaço sideral, um pouco além, seria o lugar santo. E o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus, o Santíssimo. É nesse santuário celestial que Jesus entra. Quando ele vai entrar e se dá a ordem no céu para que as portas abram, é porque os anjos estavam em prontidão. O querubim, ele fica olhando para baixo, como ele ficava na arca. Aqueles querubins com as asas tapando o rosto, olhando para baixo, porque os 2 querubins da arca tipificam o Pai e o Espírito Santo olhando a obra expiatória de Jesus. Então eles estão olhando para baixo, os querubins. Aí por isso que vem um brado no céu: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, deixe entrar o Rei da Glória. Só que os querubins, para eles o Rei da Glória é o Pai. Quando eles olham para Jesus,
Jesus vem todo cheio de sangue. Você sabia disso, Leandro? É mesmo? Ele vem todo cheio de sangue. Vamos ler. Vamos ler a Bíblia É agora. Isaías que fala isso, né? Ô, Isso. pastor, Isaías deixa eu capítulo. só, deixa, Pois não, pode ir. deixa eu só, deixa eu só fazer a pergunta aqui, senão depois a gente perde o fio da meada aqui. O Alessandro tinha colocado um texto aqui, eu não perdi aqui por cima. Alessandro, por favor, você coloca novamente aí a sua pergunta, formula ela. Eu tô com a pergunta do Fernando aqui, ele faz a seguinte pergunta, uma pergunta curiosa. Pastor, é certo pensar que na cruz Deus se afasta de Jesus devido à imputação do pecado naquele exato momento em que ele diz está consumado? O pecado da humanidade está agora nele? Aí ele ainda complementa aqui, sei lá, curioso, pois o que nos afasta de Deus é o pecado. Jesus naquele momento atraiu tudo para ele? É isso, pastor? Tem alguma coisa a ver esse sentido aí? Ele não pecou, mas ele se fez pecado por nós, né? Agora, uma coisa importante para se entender, Leandro, não é Deus que se afasta do homem por causa do pecado. É o contrário. É o homem que se afasta de Deus por causa do pecado. Isaías fala, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não entre Deus e vós. O problema do pecado está com o homem. Adão, por exemplo, quando ele pecou, foi ele que se escondeu. Entendi. O problema está no homem. Certo. Ô, Fernando, eu acho que deu para entender aí, ou está com alguma dúvida, você coloca de novo a pergunta aí que o pastor Mauro, a gente tenta responder. O Alessandro está colocando aqui, se Jesus fica dentro de Deus, não seria a destra? Como que explica Não. isso? Eu acho que ele está querendo falar A destra ele está hoje. né? A destra ele está hoje. Hebreus capítulo 1 diz o seguinte, e tendo concluída a obra da expiação, assentou-se à destra da majestade na eternidade. Ele está à destra hoje. Porque o trono de Deus, o Deus Pai, ele não tem forma, ele só tem um invólucro de pedras preciosas, um fulgor. No milênio, Jesus vai estar no trono dele e o Pai dentro dele. Isso aqui é um outro assunto muito profundo, que quase não é falado. Isso aqui precisava de outra live para a gente explicar, né? Isso daí tem que envolver a pericorese. Isso aí uma coisa é a eternidade passada, no caso, né, pastor Mauro? A parte passada. Outra coisa é a obra depois da redenção, né? Depois da cruz. O que eu estou falando, o que eu estou falando que vai o Pai ficará dentro do Filho é no milênio, no período do milênio. Hoje Jesus está sentado à destra do Pai, à direita. Né? Agora, para se entender isso daí, precisa começar lá pelo princípio, lá por Gênesis, para descobrir quem é aquela luz que entrou no mundo e outras coisas mais. Isso aí é uma outra live. Certo. Bom, okay? O senhor tá começando a falar sobre a questão dos anjos aí, porque a gente realmente ouve muitos louvores cantados sobre essa passagem do Salmo 24 aqui, né? Até esses dias eu estava até vendo um novo louvor que surgiu sobre isso daí. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é ele? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E relacionado a esse texto do Salmo 24, o senhor ia lá para Isaías 63, é isso? Então, que você ia mostrar a questão de Jesus entrando no santuário, é isso? Porque quando ele chega diante dos querubins, que são guardiões da entrada do céu, da sala do trono, eles são guardiões. A Bíblia mostra o trono de Deus, ele fica sobre o norte, como aqueles querubins ficavam no norte, lá no Éden. Porque ele está em cima da montanha, do Monte Sião celestial, lá no topo, ele fica ao norte, lá de cima. Então, quando Jesus chega com as vestes todas salpicadas de sangue, e aí ele quer entrar e vai retumbar dentro do céu. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Eles olham para Jesus e eles pensam, mas quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Pai Todo-Poderoso. E aí, observe, o Isaías 63 diz assim, ó, quem é este que vem de Edom? De Bosra. Bosra é a capital de Edom, do Monte Seir, as montanhas de Seir, né? A palavra Edom significa vermelho. Por causa de Esaú era ruivo, né? E por causa da lentilha também.
Aí está escrito, com vestiduras tintas de escarlate. Está perguntando, quem é este que vem de Edom? Seu traje, que marcha na plenitude de sua força? Aí ele vai responder, ó. Ele vai responder agora para os querubins. Sou eu que fiz justiça, poderoso para salvar. Aí eles vão perguntar assim, verso 2, por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como daquele que pisa no lagar? Aí o 3, eu pisei no lagar dos povos, ninguém ouve comigo, eu pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, o seu sangue salpicou as minhas vestes e eu manchei a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração e no ano dos meus remidos é chegado. Agora eu vou dar uma pausa aqui, ó. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1, na visão que João tem de Jesus glorificado, que ele tinha os pés como latão reluzente, como bronze polido. O que significa isso? O lagar é o lugar que se pisava uvas. Aqui está falando do lagar da ira de Deus. Na batalha do Armagedon, a Bíblia diz que o sangue, eles foram lançados, né, no lagar da ira de Deus, Apocalipse 14, e o sangue dos que subiu até os freios dos cavalos. O fato de Jesus ter os pés como bronze polido, bronze tipifica sofrimento. É porque ele vai pisar o lagar da ira de Deus com seus pés. E isso vai causar sofrimento para aqueles que forem mortos na batalha do Armagedon. Então aqui ele está falando, eu pisei a ira, o lagar da ira de Deus sozinho. Então esse texto mostra, os querubins perguntam, ele responde. Mas aí, Leandro, o que vai acontecer? Deus vai bradar nesse momento. E os anjos vão voar, uma grande quantidade de anjos, para o trono de Deus. Isso está em Apocalipse capítulo 4. E aí o Pai... Meu Deus, vamos ler isso. Sim. Vamos ler essa passagem, pastor. Já que nós estamos aqui na live de estudo, vamos estudar mesmo. Não tem problema, não. A questão aqui, ó, pessoal que está acompanhando a live, vocês estão entendendo o que o pastor está explicando sobre a questão do Salmo 24, Isaías 63. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, nós nos colocamos à disposição para responder. Tá? É importante você entender que esse é um tema bem profundo, né? É um estudo bem profundo e precisa ser entendido aos poucos. Né? Talvez, se ficar alguma dúvida, você pode nos perguntar, a gente vai tentar responder o mais rápido possível e dentro daquilo que o tema está pedindo. Tá? Se tiver alguma outra pergunta, pode fazer, fique à vontade. Alessandro, a sua pergunta foi respondida quanto à última questão que você tinha colocado. Depois você só coloca aí. Pastor, Apocalipse, qual é o capítulo? Leandro, é importante dizer que esse tema não é para qualquer cabeça, ok? Eu já vou até falar aqui, se o camarada for um obreiro daqueles meia boca, certo? Aqueles mais ou menos, que não se dedica, que não busca mesmo se aprimorar, é melhor que ele nem participe, porque isso daqui não é para qualquer cabeça, isso aqui é para a pessoa que realmente ama o reino de Deus, isso aqui é para a pessoa que busca com aquela fome de crescer mesmo, de subir os degraus, para estar cada vez mais inserido no reino de Deus e fazer o reino de Deus expandir. Porque o tema é complexo, é para quem busca mesmo, para quem ama a palavra de Deus. Né? A Cida está falando aqui, realmente é um tema complexo, né? É um tema até um pouco difícil. Mas se a gente for trazer aqui tema que todo mundo sabe, é um negócio que não vai mudar a vida de ninguém. Então a gente quer trazer coisas que as pessoas vão ter gosto de aprender, de entender o processo, né? Porque isso é muito sério. Porque, por exemplo, quando o homem ele foi colocado para fora do Jardim do Éden, Deus colocou os anjos lá para que o homem não entrasse mais. Ele teve todo um processo do plano de Deus para salvar a humanidade. E o livro de Salmos, os Salmos, ele tem vários textos ali que são proféticos que foram se cumprindo. E quando você junta todo o quebra-cabeça, tudo fica mais claro. Eu muitas vezes li esse texto do Salmo 24 aqui e eu não entendi o porquê dessa realidade aqui. Eu fui entender depois que o pastor Mauro teve esse estudo na casa dele quando eu estava em Colina e ele me explicou
explicou para a Vanessa, para todos nós que estávamos lá, sobre isso, né? Que é um tema muito sério. Quer dizer, para entender melhor, ó, presta atenção num negócio que é muito sério. Jesus não tinha um corpo físico lá no céu, né, pastor Mauro? Não, ainda Porque não. Deus é espírito. Ele não tinha corpo físico. Ele passou então, a ter o por corpo exemplo, quando ele nasce aqui da mulher, né? exato. Então, ele não tinha corpo físico. Então, como que os anjos iam reconhecer alguém que não tinha um corpo físico? Quando Jesus encarnou, ele não estava tinha dentro corpo do físico. Pai. Ele estava dentro Estava do Pai. Exato. Ele só sentou Quando à ele... destra. Leandro, talvez o que eles não entenderam foi o seguinte: eles estavam achando que ele estava sentado à destra do Pai. Ele só sentou à Exato. destra do Pai depois que ele fez a redenção. Ah, aí, ó, tá vendo? Isso é muito importante para as pessoas Deixa eu ler um saberem, texto aqui, ó. Deixa eu ler um texto aqui. E até porque o nosso objetivo aqui não é trazer assunto simples. O nosso objetivo aqui é trazer assunto Exato. mesmo que é pouco falado, né? É verdade. Ô, pastor, quando o senhor vai separando aí, deixa eu ler o que a Michelle colocou aqui. Eu estou percebendo até aqui o que foi falado, até agora, que no céu tem toda uma formalidade. E nós aqui querendo fazer a obra de qualquer jeito. É por aí, né, pastor Mauro? É. Exatamente. E aqui nós queremos fazer de qualquer jeito, né? Exatamente. A Michelle colocou aqui, no céu tem toda uma formalidade, não se entra lá de qualquer jeito. Os anjos não iam deixar chegar um lá e entrar lá se não fosse de acordo com aquilo que o plano de Deus ele se adequava a fazer, né? Pedia para ser feito, né? Exatamente. Então, Leandro, só para a gente voltar lá no... Só para a gente voltar, para não perder o raciocínio, Apocalipse capítulo... O pastor, vamos um pouquinho 4. mais para trás aí que está cortando o rosto do senhor, eu não estou conseguindo É ver que eu aí, estou acertando a Bíblia aqui. Não, é que eu tô, quando eu estiver puxando aqui, é que eu estou acertando a Bíblia aqui. Bom, no capítulo 5 do livro do Apocalipse, enquanto o pastor vai separando ali, eu só vou falar uma coisa, baseado no que a Michelle está falando. No céu é tudo organizado, não tem do jeito que eu quero, que nem o ser humano ele é capaz muitas vezes de falar assim, eu não gostei do culto, hoje o culto não foi bom, como se o culto fosse para o ser humano e não fosse para Deus. Quem tem que receber o culto não sou eu, quem tem que receber o culto é o Senhor. Então o culto tem que ser para ele, e até mesmo para cultuar tem todo um plano para ter um culto bíblico, não é de qualquer jeito. Eu vou fazer um culto aqui de qualquer jeito aqui que Deus vai receber. Se você coloca música antropocêntrica, mensagem antropocêntrica, não tem um viver de santidade, não tem um viver coerente com aquilo que a Escritura pede. Desculpe, mas não tem como, porque para receber o culto ele tem que ser para Deus, os louvores têm que ser cristocêntricos, teocêntricos, que tenha Jesus no centro, que tenha Deus como centro, né? E as orações têm que ser para ele, tudo tem que ser para a honra, glória e louvor do Senhor. Então, não adianta eu falar assim, eu não gostei do culto hoje, mas o culto não é para mim, o culto é para Jesus, o culto é para Deus. Então, quem tem que receber e gostar do culto é Deus, não somos nós. É que há uma formalidade no céu, há toda uma hierarquia, até mesmo com os anjos, tem tudo isso daí. E a gente aqui não pode cair na onda de fazer tudo de qualquer jeito. Não. A Bíblia, ela nos dá o parâmetro daquilo que deve ser feito e a gente tem que seguir a sequência daquilo que a Bíblia manda seguir. Né, pastor Mauro? É por aí, né? Exatamente. A Vanessa colocou aí, até no céu tem ordem e decência. Eu vou mais além, principalmente lá no céu, né? Assim seja feita a tua vontade. Assim na terra, não é assim no céu como na terra, é assim na terra como no céu, porque o modelo é de lá, ok? Exato. O modelo é celestial. Exato. Todas as coisas que existem vêm a partir de um modelo celestial. Mas como eu estava, só para não perder o raciocínio, quando aquela voz vai retumbar, levantai, ó porta, as vossas cabeças, Jesus responde no Salmo 63 quem era ele, e aí os anjos vão para
para ao redor do trono, no capítulo 5 de Apocalipse, e o versículo 11, diz assim, ó, e olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, que são os querubins, e dos anciãos. O número deles era miríades de miríades, quer dizer, milhares de milhares. E o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares. E com grande voz dizia, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, e honra, e glória e louvor. Aqui os anjos agora estão recebendo ele. Agora, o texto mais importante mesmo, para confirmar isso, é o testemunho que o Pai vai dar dele para os anjos. Em Hebreus capítulo 1, observe como é importante isso daqui, né? Aqui o Pai vai dar agora o testemunho de quem era aquele que estava chegando no céu. Meu Deus. Olha aí. No capítulo 1 de Hebreus, versículo 4. Feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez lhe serei por pai e ele me será por filho? E outra vez introduzi no mundo o primogênito. Ó, observe. Outra vez introduzi no mundo o primogênito, porque ele já tinha vindo aqui na criação. Por isso fala outra vez. Na criação ele já tinha vindo aqui, né? E diz, agora aqui, ó, verso 6. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. É o Pai que está dizendo. 7. Ora, quanto aos anjos, diz, quem diz? O Pai. Quem de seus anjos faz e de seus ministros, quem dos seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz, olha o que Deus vai falar do Filho, o teu trono, ó Deus. Agora o Pai chamando Jesus de Deus. Subsiste pelos séculos dos séculos. E o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são as obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E qual manto os enrolará? E como roupa se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Mas a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Você vê o próprio Pai dando testemunho. Esse que está aí, vou parafrasear, esse é o Senhor, esse é o Rei da Glória, ele vai reinar sobre as nações, a ele vocês devem adorar. Amém. Glória a Deus. Um abraço para a Soretama aí, o Wander ele e a esposa tá acompanhando a nossa live aí, graça e paz, meu cunhado querido. O pastor Mauro, deixa eu só trazendo para cá agora, então quer dizer, Jesus ao ressuscitar, ele vai ascender aos céus, mas chegando lá no céu, ele vai ser recebido por esses anjos, né? Seria isso no caso, né? Só para a gente fazer, parafraseia toda essa cena para entender todos esses textos. Então, quando ele então é recebido lá no céu, aí ele vai na direção da sala do trono, ok? Aí ele vai na sala do trono, segundo Apocalipse capítulo 11, versículo 19, a arca da aliança, a arca original, né? Ela está lá na sala do trono. É Apocalipse 11, 19. E quando Jesus chega lá, ele vai no propiciatório do santuário celestial, e aí ele vai aspergir o sangue dele. Ao aspergir o sangue dele, isso depois os irmãos leiam Hebreus capítulo 10, todo o capítulo 10 de Hebreus. Vocês vão perceber ele fazendo uma aspersão
ou espargindo o seu sangue no santuário celestial e pagando o preço. Por isso que o apóstolo Pedro diz, não foi com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus, porque prata na Bíblia tipifica a redenção. Por isso que Judas vende ele por 30 moedas de prata. Ok? Mas ele diz, não foi com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue. Quando ele paga, quando ele faz essa aspersão, ele cancela a promissória que estava na mão de Satanás. Colossenses 2,14 diz que ele cancelou a dívida escrita, encravando-a totalmente na cruz. E nesse momento, os pecados da humanidade, o valor equivalente no leilão espiritual é depositado. Aí ele vem... Eu só não vou dar um... Ô, pastor Mauro, aí ele se assenta à destra da majestade. Viu? Eu só não vou dar um pulo da cadeira aqui, porque fica difícil depois, né? Tem que dar um aleluia, porque se você está acompanhando Glória essa live Deus. aqui desde o início, ou se você entrou agora há pouco, se você entender esse texto aqui, se você entender o que é isso, que é a ascensão de Jesus, fica mais fácil de você ser crente, de você falar da sua fé, da certeza da sua salvação, de você falar da ressurreição de Cristo, de você falar que ele está vivo, que ele é rei, que ele é Senhor. Então, não é simplesmente chegar e pegar e depois da ressurreição sobe e está lá no trono sentado, não. Não é assim que funcionam as coisas no céu, não. Tem que passar pelos anjos, né? Tem que passar pelos anjos. Para depositar o sangue lá tinha que ser justo, né, pastor Mauro? Não podia ser um pecador, não é verdade? Ele, na verdade, Leandro, ele já começa a fazer essa preparação para entrar no santuário celestial aqui na Terra. Essa você vai lembrar. Pastor? É no Getsemane. Quando ele chega no Getsemane, ele leva os discípulos. Aí ele fala com eles, vem aqui e vão orar comigo. A Bíblia diz que ele deixa alguns lá e ele vai mais um pouco, anda mais adiante. Aqueles que ele deixou atrás é um tipo do átrio. Quando ele anda um pouco mais, né, com Pedro, Tiago e João, é o lugar santo. Aí ele vai mais à frente, deixa eles e vai um tiro de pedra. Ele foi sozinho porque ele era o sumo sacerdote. Só ele podia entrar no Santíssimo. E quando ele começa a orar sozinho lá, ele começa a suar gotas de sangue. Porque o sacerdote, o sumo sacerdote, não podia entrar não sem sangue, sempre tinha que ter sangue. Por isso ele vai suar gotas de sangue. É um ensaio, ele já está fazendo um ensaio para entrar no santuário celestial na sua ressurreição. Ô pastor, antes de falar, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, né? Mas antes de fazer a pergunta, a Vanessa está colocando um negócio aqui bem interessante. Ela coloca assim, a Arca da Aliança está na sala do trono, como Apocalipse 11:9, né? O resto aqui 11, é réplica e meio de comprar fiéis, né? Porque dizem que estão procurando a arca, mas não vão encontrar, porque ela não está aí, né? Não, a arca sumiu. Aquela arca que ficava no tabernáculo de Moisés, ela desapareceu. A arca original está no santuário celestial. Agora, aquela arca, ela é só o símbolo da presença de Deus. Uma coisa é o símbolo, outra coisa é a própria presença. E quando a Bíblia diz que ele habita na luz inacessível, é porque a arca ficava no escuro no lugar santíssimo. Meu Deus. Pastor, só o sumo sacerdote que entrava. Então, se estão comprando réplica da arca aí, é só para enganar mesmo, porque a arca... Isso aí não existe, né? Isso aí não tem como. Porque aquela arca foi feita... Aquela arca foi feita segundo a imagem que foi mostrada para Moisés no monte. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Faça tudo segundo o modelo que eu te mostrar no monte. Então Deus ele projetou a sombra do santuário celestial no Monte Sinai para Moisés ver, para ele fazer literalmente, ipsis literim, do jeito que Deus mostrou. Ótimo. E uma pergunta, pastor Mauro, por que Jesus teve que entrar no santuário e depositar o sangue dele lá? Ele precisou entrar lá porque esse era o procedimento do ministério, do ofício sacerdotal. Ele só poderia, não havia nenhuma possibilidade de se perdoar os pecados, de fazer a aspersão dos pecados, a não ser com sangue. E se você falar com um judeu hoje, ortodoxo, ele nunca vai acreditar que Jesus é o Messias. Tem vários fatores, é multifatorial.
mas uma das coisas que eles não acreditam, porque na Torá, existe um texto que eu não me lembro agora, mas tem um texto na Torá, nos 613 preceitos, que diz que um ser humano não poderia morrer por outro. Não, Ok? entendi. Então, esse procedimento só era possível se o justo morresse pelo injusto. Então, quando Satanás mata Jesus, ele cai numa armadilha. E o procedimento que ele faz é o procedimento que se fazia no tabernáculo. Aspergindo, pagando o preço, depositando o valor equivalente aos nossos pecados no leilão espiritual. O sangue de Jesus. Então aquele texto lá, de Colossenses, que Paulo fala do escrito de dívida, então realmente foi rasgado quando Jesus depositou no santuário celestial o sangue dele para pagar o preço do pecado da humanidade. É isso, né, pastor? Era uma cédula, era uma promissória, como um cobrador que tem uma promissória assinada por você, um agiota, que você deve para ele. Então, quando Jesus deposita, por isso que Colossenses lá diz que ele destronou e ele expôs as potestades malignas publicamente. Exato. Você continua lendo aquele texto lá. O Fernando está fazendo uma pergunta aqui. Ele disse assim: pastor, essa analogia do Getsemane em referência ao templo se repete na Bíblia com tanta força assim? O texto que eu falei está em Lucas, né? Vamos ler lá o texto. Vou abrir aqui para a gente ler. Lucas. Isso aí é tipologia bíblica, né? Tipologia bíblica. Lucas, acho que é o capítulo 22, acho que né? Que fala do Getsemane. Deixa eu ver aqui. Isso. Entra nessa questão da tipologia bíblica, né? Muito importante. Porque nada está escrito por acaso, né, pastor? Não tem nada. Acaso, né? Não existe nada na Bíblia que está lá por coincidência. Tudo que está na Bíblia tem uma razão. A numerologia bíblica, quando a gente vai entrar por esse prisma de ver a numerologia bíblica, a gente fica perplexo. Você sabia que cada letra, você sabe, né, Leandro? Cada letra hebraica representa um número, né? E se você for estudar os números que estão contidos nas letras, nos salmos, vocês vão ficar perplexos de tanta profundidade que tem. Então vamos lá. No capítulo... É Lucas 22, 39? Eu vou ler do 39 em diante. Então saiu o segundo... Perdão, pastor Mauro, só falar aqui. O Fernando, presta atenção nesse texto, e caso tiver alguma dúvida, você torna a perguntar de novo que a gente vai respondendo aqui. Tá? Perdão, pastor, é só para dar Vamos lá. link para o Fernando. Lucas 22, 39. Então saiu, e segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles, cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelho, orava. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue caindo ao chão. Agora, vamos parar um pouquinho aqui. Lucas é o único que cita gotas de sangue, pelo fato de ter conhecimento de anatomia, né? Ele escreve para os gregos e ele utiliza gotas de sangue. Se você olhar o texto de Lucas, não vai detalhar que Jesus separou em 3 grupos. Você não vai perceber isso aqui em Lucas. Mas quando a gente vai para Mateus 26, vamos dar uma olhada lá. Eu acho que é Mateus ou Marcos. Eu acho que é Mateus que falou, Mateus ou Marcos que vai falar. A gente vai perceber no capítulo 26. No versículo 36 para frente, que fala, pastor? Eu acho que é por aí, vamos ver aqui. Então saiu, foi com eles a um lugar chamado Getsemane. Sabe que essa palavra ela é aramaica, né? Ela não é uma palavra hebraica nem grega. Ela significa prensa de azeite, lagar de azeite, onde se prensava a azeitona, o fruto da oliveira, para fazer óleo. E disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar.
Aqui ele vai deixar um grupo. 37. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, né? Começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se é possível, aqui ele não vai falar do sangue, mas Lucas vai falar do sangue. Então nós vemos que Mateus detalha que ele faz 3 grupos, ele entra sozinho no lugar santíssimo, e Lucas vai falar que ele começa a suar sangue, que é o sangue necessário para entrar no Santíssimo. Certo. O pastor Mauro, o Alessandro está até falando que está entre colchetes aqui esse texto de Lucas 22, 43, né? Quando fala, ele tá entre colchetes. Isso aqui entra naquela parte que da... O senhor pode falar da questão dos manuscritos, né? No caso, né? Porque quando alguns textos que existem colchetes, né? Ou eles estão em itálico, deitado, né? Em itálico, Uhum. são textos que os manuscritos foram feitos adaptações. Vou usar um termo bem simplista, porque existem 2 escolas de manuscritos. Isso aí é crítica textual, né? A escola de Alexandria, que ficava no Egito, Isso, crítica textual. ela não tinha textos tão confiáveis. Então, por exemplo, o copta saídico, foi o idioma que foi usado para traduzir a tradução Novo Mundo, que é utilizado pelas Testemunhas de Jeová, ele é um documento histórico de muito valor, mas não é reconhecido pela escola dos melhores da crítica textual como melhores manuscritos. Aí vem a escola de Alexandria. Os melhores manuscritos são aqueles chamados receptus, ou então aqueles que vieram da região bizantina, que é onde ficavam as 7 igrejas da Ásia. Só o Novo Testamento tem mais de 5.000 manuscritos. Então, foram feitas algumas adaptações, como no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João, sobre o tanque de Betesda, né? Entretanto, não tira, isso daqui não elimina a tipologia bíblica, ok? A tipologia bíblica, ela continua valendo, porque Jesus, ele vai, sim, e separa, ele coloca 3 grupos. Ele deixa E os outra discípulos coisa, aqui. outra Sim. coisa, pastor, esse texto de Mateus 26, ele não mexe na realidade do texto, vamos dizer assim, né? Não. Na Não estrutura mexe na textual, realidade não. do texto. Na estrutura textual, não. Lá de João é um pouco mais complexo, mas a gente pode falar sobre isso depois, né? Sobre É. esse tema de João 5, que é uma outra questão, que não tinha nada de anjo lá, mas isso é outro caso. Falta 1 minuto e 40 para essa live terminar. Eu vou dar uma pausa nela, vou sair e vou retornar para a gente terminar a live de hoje. Então, vocês me espera aí, logo a gente está voltando. Falta 1 minuto, mas eu já vou encerrar ela, viu, pastor Mauro? Que a gente já Ok. deixa gravado certinho e a gente volta novamente daqui a pouquinho. Coisa de 10 segundos, 15 segundos eu estou voltando. Até daqui a pouco. Um momentinho, por favor. Ok.